Salve, amigos! Estamos chegando aqui à Rede Brasil de Televisão para apresentar mais uma vez o nosso De Papo Pro Ar. E hoje é um programa que eu vou curtir muitíssimo. Aliás, como eu tenho curtido todos os outros, né? São muitos amigos vindo me visitar aqui, aceitando o nosso convite, o convite da nossa produção, da nossa direção, e nos visitando aqui e tendo papos extraordinários com a gente, né? Realmente é de papo pro ar. Hoje não é diferente, e eu estou recebendo uma pessoa que, como eu disse agora há pouco para a Gisele, é de uma família que foi amiga da minha família, né? O avô dele foi muito amigo de meu pai. E aí criou-se esse laço. Acontece que o avô dele, que infelizmente já se foi, acabou deixando um legado. Ele era o palhaço Arrelia, aquele que tinha o cirquinho na TV Record, né, todos os domingos, e que encantava a meninada. Encantou durante, sei lá, 2 gerações, 3 gerações, né? E era o Arrelia e o Pimentinha, a dupla, né, do circo. E esse legado, essa herança artística que ele deixou para o neto dele. É exatamente quem está aqui comigo, o Carlos Alexandre Arrelia Neto, que está aqui comigo hoje e com a caracterização integral do avô. Tudo bem, hein, o Arrelia Neto? Décio, meu querido, realmente fico emocionado porque essa amizade já vem de família. É verdade. E estou muito honrado de estar aqui com vocês. Posso fazer uma coisa que eu estava com vontade de fazer desde que eu fiquei sabendo que você tinha aceitado nosso convite? Claro. Eu vou te perguntar, como vai? 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 Vai, você vai bem? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Pararara, chimbom. Pronto, agora vamos lá. Que maravilha! Pois é, mas eu te chamo de Arrelia, né? Isso. Tudo Fique bem, à vontade, né? fique à Não, vontade. eu fiquei aqui, eu chamo de Arrelia Neto, eu chamo de Carlos Alexandre. Não, Arrelia. Fica uma palhaçada. Fica. Ô, Bengala, vai pra essa Bengala aqui, não tem jeito, meu. Ô, Bengala. Ai, ela veio aqui convidada também? E aqui aparecer, né? Olha aí. Bengala. Desculpa. Mas você sabe, Arrelia, aqui, quando o seu avô foi convidado pela TV Cultura para fazer o Roda Viva, ó o teu avô aí. Eu no colo dele, É a gracinha, né? Você no colo dele. No Olha show, aqui, esse daqui é o nosso visitante de hoje, né? Esse menino, o Carlos Alexandre, o Arrelia Neto, olha só. Num show no Portal do Morumbi. Que coisa linda, olha só. Seu avô era um gênio, realmente, gênio. Quando o Valdemar Seissel, o avô dele, o Arrelia, foi convidado para fazer o programa da TV Cultura o Roda Viva, ele deixou claro lá o seguinte: eles escalavam lá os jornalistas da casa, aqueles normais, aqueles que estão lá todas as semanas para fazer o Roda Viva, às segundas-feiras. Ele falou, mas eu quero escolher um jornalista. E ele escolheu a mim, né? Eu tive essa honra de ser escolhido pelo entrevistado. Normalmente, o entrevistado bloqueia os entrevistadores e não escolhe. E aí eu fui lá e tive a honra de entrevistar o Arrelia. E foi uma coisa maravilhosa, eu me senti muito honrado pela escolha dele. E agora, olha só, nós temos aqui o descendente dele, herdeiro artístico do Arrelia. Como foi que surgiu essa coisa de você receber esses ensinamentos do seu avô, além do exemplo, obviamente, sim. né? Olha, outra foto fantástica. Aí meu avô já tinha 98 anos 98 anos, né? Olha que legal. Ele adorava olha que legal. Baralhinho. Um baralhinho. Ele jogava muito eu pôquer. sei. Pôquer, né? Com o Manuel de Nóbrega. Com o Manuel de Nóbrega. Eram muito amigos. Olha só. Mas
Como foi que você recebeu essa herança, esse legado para continuar a carreira do Arrelia? Ah, sim. Bom, eu vou falar resumidamente. Porque a história é longa. Mas o que acontece é que o meu bisavô, que era palhaço também, foi o mestre do meu avô. Sim. Ele tinha vindo da Itália com o circo, e aí eu vou pular uma parte da história para chegar quando ele já tinha muita idade. Meu avô já tinha sucedido meu bisavô. Sim. Meu bisavô era um palhaço que fazia acrobacias, tocava violino e tudo mais, chamava Pingapulha, o nome dele de batismo, Ferdinando Seissel. Sim. E ele pediu muito pro meu avô, assim que pudesse, me levar para conhecê-lo. Eu era bebê de colo, meu avô me levou lá e ele conseguiu realizar esse sonho do meu bisavô, porque logo em seguida eu ainda era nenê, ele veio a falecer. Foi-se embora. Mas o meu avô, sabe aquela coisa de vô que fica falando, sabe isso, sabe aquilo? E meu avô ficava frisando, olha, o seu bisavô falava que você ia levar nossa arte para frente, a nossa arte do palhaço. E, pois bem, eu acho que isso ficou na cabeça do meu avô e ele acabou me escolhendo quando eu tinha 5 anos de idade, em 1980. Ele começou de forma lúdica, claro, me ensinar algumas brincadeiras, alguns truques, e foi me treinando, ensinando palhaçaria. Por exemplo, aqueles truques de quando vai pegar a bola, bate o pé, a bola sim, foge, claro, escapa. claro. E ele foi indo coisas bem fáceis para que eu fosse pegando, ainda garotinho. Depois ele passou a me ensinar a maquiagem do Arrelia. Eu me lembro muito. Muitas vezes ele se sentava na frente do espelho e se maquiava. E eu ficava com aquela vontade de meter a mão na tinta e lambuzar toda. Claro. Que criança que não fica. Ele falava, calma, calma, um dia o vovô vai deixar você se maquiar. E aí, depois de muitas vezes, lá pra frente, porque quando a gente é pequeno não sabe quantas vezes ele se maquiou, porque aquela época, para saber o tempo exato, Claro. ele passou a me maquiar na frente do espelho e eu ficava observando. Olha. Essa foi a segunda etapa. Ele montava o nariz de massa cênica em mim, porque ele não usava nariz que fosse uma prótese, né? Sei. Ele moldava a massa cênica e depois colocava no rosto, como Claro. eu faço até hoje. Claro. E para manter a tradição. E aí o que acontece? Quando chegou na terceira etapa, aí foi minha alegria. Olha. Ele permitiu que eu passasse a me maquiar, ele foi me corrigindo, Claro, claro. me ensinando. Supervisionando. Supervisionando, até que ele achou que já estava do gosto dele para poder levar em frente. E aí ele também me colocava numa mesa na casa dele, ele sentava de frente para mim e pedia para eu imitar a voz dele de Arrelia. Então ele falava como Arrelia e eu ficava aprendendo a respiração, a articulação de voz. A boca mole, né? A boca mole. Aquela boca mole. Exatamente. E ele ia me explicando, corrigindo carinhosamente. E aí ele foi me ensinando muitas coisas, improvisação, triangulação, todas essas coisas, né? Que bacana. Era uma delícia. Uma delícia. Me levava nos circos, me apresentava depois pro elenco atrás das cortinas. Claro. Na televisão me levava a tiracolo, nos shows. E aí eu convivi, inclusive, com muitos artistas da família. Claro. Por causa disso, porque tinham muitos palhaços da família que se destacaram, foram para a televisão. O próprio Walter, o Pimentinha, ficou verdade. muitos anos, né? Muitos anos. Ele continuou, ficou na televisão. Claro. Se não me engano, ele foi para a televisão. Aliás, ele já estava, né, no Sim, Circo da sim. Arrelia. Mas depois que o meu avô se aposentou da televisão, que até o Silvio era amigo dele, fez aquela brincadeira no Exato, troféu imprensa, que exato. ele deu graças a Deus, né? Que meu avô estava dando um espaço. Mas o Walter, ele continuou, chegou a fazer dupla, não lembro com qual palhaço, depois de um tempo. E o filho do Walter, que era o Pimentinha, o filho dele era o Paulo Pula-Pula e chegou a ser um dos palhaços Bozo em 1983. Ah, que bacana. E o Papai Papudo, que era o Giba,
Gibe, Sim. do SBT, também era primo de primeiro grau do meu avô. Tive a felicidade Isso de eu não conhecê-lo. sabia. O Gibe era meu amigo. Eu não Olha sabia só. que ele também era da família. Então essa amizade aí era abrangente das nossas famílias. Tem uma foto aqui com o Jô. O Jô, eu estava lá na plateia, essa vez também foi muito gostoso. O Jô Soares é um dos grandes humoristas, né? Sem dúvida. E carinhoso, nos bastidores, um exemplo de ser humano. Muito legal, muito legal. Olha aí, mais uma, você e o Silvio Santos. Essa do meu avô recebendo o troféu imprensa. Ele recebeu o troféu imprensa e ele tinha tanto carinho pelos troféus dele. Ele tinha 8 Roquete Pintos. Nossa! Ele tinha um monte de troféus. Eu, quando era moleque, pegava os troféus para brincar e cheguei a quebrar alguns sem querer. Olha, você e o Carlos... Bom, você, o Carlos Alexandre, né? Isso. E o Carlos Alberto de Nóbrega. Que também tem uma história de amizade longa das famílias. E de humorismo também, É verdade, né? é verdade. Grande humorista, é verdade. Mas você sabe que uma das coisas que uma vez, né, batendo papo com seu avô, ele me contou, e eu fiquei, assim, fascinado, encantado, é que ele, qualquer bate-papo dele, qualquer experiência dele, ele pegava aquilo para virar piada. É verdade. Ele dava um jeito de transformar. E ainda que não fosse uma coisa humorística, ele dava um dele. E ele me contou, eu perguntei, mas escuta, seu avô, eu tratava ele de seu... Aliás, era doutor Valdemar, porque ele era advogado. Né? Ele era formado no Largo São Francisco. Exatamente, ele foi formado na Faculdade das Arcadas, no Largo São Francisco, porque a mãe dele, né? A sua bisavó, Isso. exigia que o filho tivesse um diploma acadêmico. Ele falou, tudo bem. Se formou em advocacia, deu o diploma para a mãe e falou, agora eu vou ser palhaço. Exatamente. Acabou. E aí ele contou que uma vez ele recebeu uma homenagem muito bacana e tal, de um político famoso, e ele foi para a capital federal e aquele negócio todo. E na hora de entregar, esse senhor era muito formal, e aí chegou para ele, claro que ele não estava vestido, maquiado de arrelia, né, que é essa caracterização que o Carlos Alexandre está usando agora. Ele chegou lá e esse senhor que ia prestar homenagem chegou e não sabia bem o que falar, pegou na mão dele e falou, como vai? Como vai? Como vai? E aí veio na cabeça dele, olha só, ele recebendo uma homenagem solene, com auditório. O cara falou, como vai? Como vai você? Como vai? Ele falou, eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem, muito bem, 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 parará, pum, pum. Quer dizer, ele transformou aquela homenagem, né, que ele estava recebendo num bordão que depois durou a vida inteira, né? Olha, esse bordão virou marchinha de carnaval. Pois é. O pai do Sacomani, junto Sim, com o meu avô, sim, e eu sim. não me lembro, desculpa o terceiro que fazia o trio ali nessa marchinha Sim, ali, sim. mas pegou, virou um sucesso. Virou um sucesso tremendo. É como vai, como vai, como vai. Quem são essas pessoas? Ah, sim. A minha avó está segurando um leãozinho no colo, Sim. ao lado do meu avô. Porque o meu avô, ele fazia questão, ele viajava muito pela Europa, Estados Unidos, mas ele fazia questão de ir nos circos. É lógico que ele gostava também de conhecer monumentos históricos e tudo mais, fazer os passeios, mas tinha que ter circo no passeio. E aí ele, nessa ocasião, chegou lá como circense e o elenco pegou um bebezinho, um filhote de leão e colocou. Mas no é colo. leão mesmo? É de leão mesmo. Não é um gato crescido, não. Não, não. É um leão. De leão mesmo. Mas sua avó era muito corajosa. Meu Deus, é um leão no colo da avó dele. Né? Quer dizer, é um leão pequeno, mas pô, dane-se, é um leão. Né? É verdade. Meu Deus do céu. Mas me conta como é que foi que você começou a fazer os shows,
quando isso aconteceu, quando você percebeu que dava para você? Porque uma coisa é você receber uma incumbência familiar, a outra é você assumir aquilo e ir para a porrada. Exatamente, é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, o meu avô, ele me ensinou de 1980 até 1997 aproximadamente. Sim. Semanalmente, nós nos encontrávamos, ele me ensinava, depois saímos para almoçar, sim, enfim, para curtir o final de semana. Mas ele não deixava de me ensinar um pouquinho. E assim foram esses 17 anos. E ele, quando eu era adolescente, ele me fez o batismo de palhaço, né? Que eu cabulava muito aula, aliás, isso daí não era para falar. O meu avô morava ali na rua Barão do Triunfo e eu pulava o muro do colégio e ia encontrar o meu avô na casa, no apartamento dele. E ele nem perguntava como que eu estava fazendo no meio da tarde lá. Ele aproveitava para ficar comigo, bater papo, ensinar mais um pouquinho. E aí, um belo dia, eu cheguei lá, eu era adolescente, ele fez o famoso batismo de palhaço. Batismo de palhaço? Entre os palhaços, as pessoas falam, olha, você foi batizado. O nosso diretor, o Ocimar, o diretor do programa, está me dizendo para te perguntar como é batismo de palhaço. Ah, sim. É uma ótima pergunta. Sim, sim. Bom, tem diversas formas, né? Por exemplo, tem professores de palhaçaria que escolhem o nome daquele aluno que acabou de concluir o curso, aprendeu a arte, e dá um nome para aquele palhaço, e aí cada um faz de uma forma. Ou seja, é o padrinho que escolhe o nome. Tem outros não, outros permitem que o palhaço escolha. Sim, mas existe isso. Existem várias formas, várias interpretações. Claro. E no meu avô, o que aconteceu é que ele pegou, sentia aquela força, aquela energia, aquele legado sendo transmitido, só nesse momento. Porque até então eu fui aprendendo e era tudo muito gostoso e tal. E quando eu era adolescente, ele pegou um belo dia, eu cabulei a aula, cheguei lá, almocei e tal. Aí ele me chamava de Xande. Ele falou, Xande, vem aqui um pouquinho que o vovô quer conversar. Me colocou a peruca, me colocou uma camisa dele, a gravata, a bengala. O paletó, só não me maquiou. Aí ele falou, agora você é um palhaço e você vai ser o meu sucessor. Quando você quiser, você vai ser o palhaço Arrelia 2. E aí o que acontece é que aquele dia eu senti aquela responsabilidade. Claro. Né? E só uma parte, isso na tradição de circo, essa sucessão, é muito comum. O palhaço escolheu o sucessor dele, assim como o meu bisavô escolheu meu avô, que tinha vários outros irmãos palhaços. Sim. O palhaço Picolino, o grande Picolino, sim, que foi o criador da primeira escola de palhaçaria do Brasil, ele também foi escolhido pelo pai dele como sucessor, usava a mesma maquiagem, mesmo figurino, e o que acontece é que o Picolino, o pai dele era o Picolino, ele era o Picolino 2, mas esse 2, na verdade, o segundo, é só para efeito de identificação, que é o sucessor. Claro. Se vier o terceiro, mas, enfim, quando o público chamavam ele de Picolino também. Acabou. Muita gente me chama de Arrelia, outros me chamam de Arrelia Neto. Claro. E aí foi isso, meu avô me transmitiu isso. E meu avô falou, olha, agora você vai começar, que ele já estava com muita idade, ele em seguida mudou para o Rio de Janeiro, que era o sonho da minha avó voltar para o Rio. Minha avó falava que era carioca da gema. E meu avô era do Paraná, mas ele foi para o Rio morar com a minha tia, minha avó, e o que acontece é que aí meu avô falou, olha, agora você vai beber da fonte de outros palhaços, porque você vai passar a vida inteira aprendendo e quando você sentir que é o momento de se apresentar, você pode começar. Claro. E aí eu peguei e fiz o que meu avô falou. Eu segui as instruções, eu passei a fazer cursos de palhaçaria, de atuação, e fiz mais 40 cursos. Até que em 2013, porque o que acontece é que eu não queria assumir como Arrelia enquanto meu avô estava vivo.
porque Não. em respeito. Seria... Né, ele era o antecessor e meu mestre. Claro. Então ele viveu até quase completar os 100 anos, faleceu em 2005. Sim. E aí ficou um período meio delicado, a minha avó ainda estava muito sentida, porque foram 60 e tantos anos de união. De união. E aí eu esperei um pouco. Em 2013, eu comecei, no início de 2013, a me apresentar em eventos, fazer shows, espetáculos com a Relia. E trazendo a Relia de novo. Trazendo, exatamente. Gente, o que é que aconteceu aí que ele assumiu a personalidade do avô e se tornou o Arrelia? Você vai ficar sabendo já já, não sai daí, porque olha, é lá e cá o nosso intervalo curtíssimo. Aguenta aí.